Pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Máquinas e Implementos Agrícolas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre semeadura e plantio. Primeiro, vamos começar falando um pouquinho sobre as diferenças, o que é plantio e o que é semeadura. Um plantio, em termos técnicos, é quando a gente coloca partes vegetativas ou mudas no solo. Por exemplo, eu vou plantar um pé de laranja. Então, é uma muda inteira. Ou vou fazer um plantio de um tolete de cana, né? São partes vegetativas aí, certo? E semeadura? Semeadura é quando eu coloco sementes no solo, ok? Tecnicamente falando, então, a gente vai falar hoje só sobre semeadura, ok? Por quê? Porque a gente vai falar só sobre equipamentos que colocam sementes no solo, tá? Então, a semeadora, ela é uma máquina feita para depositar as sementes no solo a uma profundidade pré-determinada, que eu vou regular, e distribuir também os fertilizantes, quando for semeadora adubadora. Como assim? Bom, quando eu tiver uma semeadora adubadora, é isso aqui, ó. Eu tenho uma parte que faz a adubadora, né, a adubação das culturas, e outra parte que semeia a semente. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso agora, das partes dela. O básico, então, que a semeadora tem que fazer é abrir o sulco, dosar a quantidade de semente, depositar essa semente na profundidade correta que eu regulei, cobrir e compactar levemente o solo. Tá? Essas são as funções de uma semeadora ou até mesmo de uma plantadeira. Tá? Claro que a qualidade da semente, o tratamento da semente e o armazenamento vão influenciar nessa semeadura. Essa qualidade de germinação, em como essa planta vai se comportar. Então, a semeadura, o plantio, eles não são só o ato de plantar ali, de pegar a semente e colocar no chão. A gente tem que estar atento. Tem outras coisas aí que estão relacionadas com a qualidade da semeadura ou plantio. Tá? A semente, ela tem que ser colocada, posicionada em um ambiente adequado ao seu desenvolvimento. Eu tenho que pensar na densidade, ou seja, no espaçamento entre plantas e entre linhas, na profundidade que eu vou colocar essa semente, no contato com o solo, se tiver bolsões de ar ali, se não tiver encostada direitinho a semente no solo, eu vou ter problemas, e na distância do fertilizante. Como assim? Bom, se o fertilizante, dependendo do fertilizante, tá, gente? Se ele ficar muito próximo à semente, ele vai queimar a semente aí, né? Ele vai ter problemas, acabar atrapalhando mais do que ajudando, vamos dizer assim. Então, essas questões aqui, elas têm que ser definidas, né, na regulagem da semeadura, né? Da semeadora adubadora. Se eu tiver só a semente, só a semeadora, então não vou ter o fertilizante, não vou ter esse problema aqui, por exemplo. Tá? Mas tudo isso tem que ser pensado, qual é a densidade que eu quero, qual é a densidade recomendada, qual é a profundidade que eu quero, como é que está a umidade desse solo e como é que vai ser a compactação, que tipo de solo eu tenho para regular, né, essa roda aí atrás para compactar mais ou menos. Lembrando sempre que a semente é um ser vivo, ela precisa continuar viva, senão eu não vou ter produtividade. Tá? Então, isso vem desde lá do tratamento de semente, armazenamento, própria qualidade da semente, está relacionado com isso, com esses pontos aqui. Se eu colocar ela muito fundo, ela não vai conseguir nascer. Se eu colocar ela muito raso, talvez ela não consiga pegar umidade, pode apodrecer antes, pode ter pragas, enfim. Tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque o plantio é colocar o nosso bebê no solo para que ele cresça. Se eu não der condições para o meu bebê crescer, ele vai até crescer, mas vai crescer uma pessoa desnutrida, talvez, sem condições. Aí não é isso que a gente quer que o nosso bebezinho cresça na melhor planta possível. Vamos falar um pouquinho da classificação agora das semeadoras. Como elas são classificadas? Bom, elas podem ser classificadas quanto à forma de distribuição de sementes. E a gente tem as de precisão, que são aquelas que contam as sementes, tá vendo? Tá? Está sendo contada a semente aí de precisão. E as de fluxo contínuo. Tá? Como é que é as de fluxo contínuo? Elas não contam as sementes. Tá vendo aqui, ó, esse cilindro ele tem
entradas aqui, ó. Aí a semente vai caindo, ele vai girando e vai jogando uma quantidade de sementes. Tá? Então, isso aqui é o sistema de fluxo contínuo. Nós também temos o sistema a lanço, que acaba sendo um de fluxo contínuo, mas é um pouco diferente, que pode ser tanto terrestre como aéreo, né? Tem muita gente que faz sobressemeadura, por exemplo, de soja ou de milho com braquiária ou milheto, para colher uma cultura e ganhar alguns dias. Então, também é considerado semeadura. Apesar das máquinas que a gente usa não serem semeadoras, adubadoras nem plantadeiras. De onde é que surgiu então essa diferença de plantadeira para semeadora? Bom, antigamente o pessoal chamava as semeadoras de precisão de plantadeiras e as de fluxo contínuo de semeadeira. Então, até hoje vocês vão encontrar sites onde tem essa descrição de fabricantes de implementos. Isso acabou virando uma verdade, vamos dizer assim, né? Então, na prática, quando você vai no campo, ou até mesmo isso tende a mudar, na verdade, essa classificação, porque quase todo mundo trabalha dessa maneira. Chama plantadeira essas semeadoras de precisão e semeadeira as de fluxo contínuo. Nesse caso aqui, essa aqui seria uma plantadeira e essa uma semeadeira, ou semeadora ou plantadora, né? Tá? Então, isso, tecnicamente falando, não é correto. Tecnicamente, as duas são semeadoras, tá? Porque as duas distribuem sementes. A diferença é que essa aqui é de precisão e essa aqui é de fluxo contínuo. Outra forma de classificar é quanto ao acionamento. Ela pode ser acionada de maneira manual, né, que são essas aí. Ela pode ser acionada por tração animal, né? Pode ser tratorizada, aquela que a gente tem um trator puxando, e também pode ser autopropelida. Tá? Então aqui não é um trator puxando uma plantadeira aqui, ou uma semeadora adubadora. Vocês vão ver, pessoal, que até eu, como trabalhei muito tempo no campo, a gente fala plantadeira, às vezes fala semeadora adubadora, às vezes semeadora. Então, isso aí, como eu disse, não se importem com isso. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma máquina feita só para a semeadura. Não é um trator, eu não consigo desacoplar isso aqui, tá? Existe uma tendência, né, para que a gente crie máquinas autopropelidas, porque elas vão ser melhor desenhadas do que ter que desenhar alguma coisa para que o trator puxe. Nesse caso aqui, a gente tem, quem quiser pesquisar, essa máquina da Jacto, bem diferenciada, feita somente para a semeadura, e, segundo eles, tem várias vantagens, né? E essa tendência do mercado. Como a gente teve também essa mesma tendência nas colhedoras, né? Que a gente vai falar mais para frente, nos pulverizadores. Enfim, existe essa tendência aí. A gente também pode classificar quanto ao mecanismo dosador. Que mecanismo dosador? De sementes. Então, quanto ao mecanismo dosador de sementes, ela pode ser classificada como radial, onde o disco fica na horizontal, alguns livros até colocam na horizontal, tá? Mas mecânico eles colocam, mas na verdade todos são mecânicos, né? Então, alguns livros vocês vão ver radial ou mecânico ou radial ou horizontal. E pneumático, que é onde eu tenho a força do ar, então sugando as sementes, elas vão entrar não vão entrar, perdão, nesses buraquinhos, elas vão ficar presas aqui, aí e o disco vai girar. Ao contrário do sistema radial, onde a semente entra dentro do buraco e quando ela gira, ela cai, né, aqui nesse cantinho onde ela tem um local vácuo. Tá? Também pode ser do tipo eixo canelado, que é aquele modelo que não é de precisão que a gente falou, que é de fluxo contínuo. Então, essas duas aqui são de precisão e essa aqui é de fluxo contínuo. Tá? E a lanço, que também é uma maneira de fluxo contínuo. Né? E, como eu disse, não são semeadoras, adubadoras nem plantadeiras que fazem esse serviço. É outro tipo de máquina. Também pode ser classificado quanto à ligação ao chassi. Nesse caso, ela pode ser pivotada, tá? Onde ela forma praticamente um pivô aqui, a ligação é única no chassi. Estão vendo aqui, ó, nessa foto aqui, tá? Então eu tenho essa ligação apenas no chassi aqui e ela ergue abaixo aqui só nesse ponto um pivô, né? Entendendo? Ou ela pode ser pantográfica. Como é que é pantográfica? Pantográfica, a ligação no chassi, ela é dupla, tá? Essa foto aqui está um pouco longe, mas aqui dá para vocês verem melhor, ó, tá?
Então, é uma ligação dupla. Qual que é a vantagem? Que esse carrinho ele ergue e abaixa independente de como vai ser o terreno, ele não vai ter a parte de trás erguendo mais do que a da frente. Como esse aqui é pivotante, dependendo do que acontecer aqui, é um pivô, né? Então essa parte vai erguer mais e aquela ali vai ficar presa, certo? Essa daqui não, o carrinho ergue por inteiro. Então, o sistema pantográfico ele é muito melhor, ele acompanha o terreno muito mais do que o sistema pivotado. Então, é uma evolução do sistema pivotado. Tá? Também podemos classificar quanto ao reservatório. O reservatório de adubo ou de semente, tanto faz. Tá? Ela pode ser de caixa individual, onde cada caixa leva para uma linha. Pode ser de caixas por seção, onde eu tenho uma caixa maior que leva para 3, 4, 5, 6 linhas, né? Divididas por seção na minha máquina. Ou eu posso ter uma caixa central que leva para todas as outras linhas. Certo? Também posso ter misturas, né? Nesse caso aqui eu tenho uma caixa central, por exemplo, para o adubo, e eu tenho uma caixa por seção para, perdão, gente, uma caixa central para semente e a caixa de seção aqui para adubo, onde eu tenho três, tá vendo? Está dividida aqui a tampa. Às vezes eu tenho uma só, às vezes é dividido. Depende muito do fabricante, depende do que você vai fazer, como é que você quer. Quem é que prefere caixa central? Quem trabalha com Big Bag. Por quê? Porque para encher essa caixa é muito mais fácil com Big Bag. Encher esse tipo de caixa aqui com Big Bag é muito ruim e complicado. Uma dessas daqui, então, nem se fala. É praticamente impossível encher com Big Bag. Então, quem trabalha com equipamentos maiores, já fazendas maiores, preferem esse tipo aqui, certo? E esse aqui também tem uma desvantagem, que é a questão de distribuição de peso, né? O peso fica mais centralizado, pode ser que as pontas da minha máquina precisem de contrapesos para equilibrar ela. Quanto ao disco de corte na palha, o que esse disco aqui faz? Bom, ele corta palha. Agora a gente não está falando mais da classificação, a gente vai falar um pouquinho das peças que tem aqui, quais são os opcionais que eu posso colocar na minha semeadora adubadora, na minha plantadeira. Tá? Ou o que eu posso escolher, por exemplo. Então, no caso do disco de corte na palha, a gente pode escolher que ele seja liso, é esse normal que vocês estão vendo, ondulado, corrugado e estriado. Qual que é a diferença de um para o outro? Bom, está ligado com o tipo de solo que eu tenho, mas o liso é o nosso sistema mais antigo, né? Ele serve basicamente só para cortar a palha, né? O ondulado ele vem sendo muito utilizado em pessoas que estão utilizando apenas semeadora, porque ele revolve muito bem o solo, dependendo, claro, do número de ondas aqui, depende também do tipo de solo que eu tenho, mas ele deixa o solo bem revolvido aqui, a semente entra num local mais macio, por assim dizer. Então, quem tem problemas de solo que se compacta fácil, tem buscado aí o ondulado, tá? Mas ele também mexe muito o solo, ele deixa o solo mais exposto. No caso do corrugado, ele faz esse revolvimento, mas não é tão grande assim, ele revolve bem menos. Tá? Então, como eu disse, depende do tipo de solo que eu tenho e porque esse corrugado aqui ele fica longe do corte aqui, ó, estão vendo? Então ele revolve mais a parte superior do solo, né? Mas não tão superior assim. Já o estriado, as estrias ficam bem próximas aqui, ó. Então o estriado ele mexe bem na parte de cima da palha e como ele tem são muitas estrias, ele mexe muito pouco, tá? Depende do tipo de solo, então eu vou escolher o disco que mais se adequa ao que eu quero fazer. Como é que eu sei? Você vai ter que testar mesmo, não tem jeito. Outra coisa importante sobre o disco de corte na palha é o fato dele cortar a palha aqui, né? A profundidade que eu quero colocar ele no chão. Então, se a gente for pensar aqui, ó, tá vendo o ondulado e o liso, né? O que eu preciso é afundar ele até uma determinada quantidade para que ele corte. Mas eu tenho que sempre lembrar que eu tenho que esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Que a gente chama de ângulo de ataque. Então, se eu afundar muito ele, ele vai começar a empurrar e não vai formar esse efeito guilhotina aqui que a gente chama, tá? Estão vendo que esse disco aqui está mais ou menos na mesma profundidade desse. A gente olha aqui, parece que ele está afundando tudo, né? Que ele está só empurrando a palha, mas não está, tá vendo? Ele tem esse efeito guilhotina aqui. O que eu não posso fazer é afundar tanto que ele vai empurrar. Mas eu nem conseguiria fazer isso porque eu teria que enterrar, então, o eixo no chão aqui. Isso é praticamente impossível. O máximo que eu consigo fazer é chegar até aqui, tá? Que eu ainda vou ter um efeito guilhotina pequeno, mas vou ter. E quando eu tenho problemas, às vezes, de não estar cortando a palha, o disco de corte, o que eu tenho que fazer é subir ele e não abaixar, tá?
E claro, isso depende também do disco que eu estou utilizando. Vamos falar agora do sulcador ou rompedor do solo, né? Sulcador do solo, rompedor do solo, que ele é utilizado normalmente nas semeadoras adubadoras na parte de distribuição do adubo. Então, algumas máquinas não vêm com esse sulcador ou rompedor do solo. Quais máquinas? As que são só semeadoras. Ele pode ser dividido em discos ou haste. Essa haste aí, ó. Tá? Qual que é a vantagem do disco? O disco ele corta melhor a palha. Então, para terrenos mais leves, com muita palha, é recomendado o disco. Para terrenos mais compactados, é recomendado a haste. Mas a haste precisa de mais potência do trator, porque ela faz uma mini escarificação. Então, dependendo do tipo de solo e do tipo de cultura que você está implantando, a haste vale muito a pena, né, porque eu consigo fazer uma operação bem melhor, ele vai romper o solo e a camada compactada, mas eu necessito de maior potência do meu trator, o que vai me demandar, então, ou um trator maior ou uma semeadora adubadora menor. Tá? O disco ainda pode ser dividido em centrado, desencontrado e defasado. O que é isso? Centrado é quando os dois discos são do mesmo tamanho e são centrados. Desencontrado é isso aqui, ó, quando os discos são do mesmo tamanho, mas um está para frente do outro. Estão vendo aí? Ó, um acaba aqui, outro aqui. E defasado é quando aparentemente eles são desse mesmo jeito desencontrado, mas um disco é maior que o outro. Qual que é a desvantagem do defasado? Peça. Eu vou ter dois discos diferentes, pode ser que eu não tenha as peças iguais, né, para fabricar. Mas a vantagem é que um disco gira em velocidade diferente do outro, então ele limpa, um disco acaba limpando o outro automaticamente. O desencontrado, ele diminui o embuchamento, porque como um disco vai na frente, ele vai meio que limpando e a quantidade de palha ou alguma coisa para embuchar o disco aqui que entra é menor. E o centrado é o que tem maiores problemas de embuchar e esse tipo de coisa, mas é o sistema mais antigo, hoje em dia a gente encontra mais desencontrado nas máquinas. E a haste? Bom, a haste ela pode ser fixa, escamoteável ou com desarme automático. Fixa é quando ela é fixa e não tem qualquer coisa que pegar, ou ela vai quebrar no meio, ou vai continuar firme lá. Tá? Escamoteável é igual essa daqui que vocês estão vendo. Ela tem esses dois parafusos aqui, ó, onde esse aqui é um parafuso menor e esse aqui é maior. Quando ela pega uma pedra ou alguma coisa muito pesada aqui, ela quebra esse parafuso aqui, que a gente chama de parafuso fusível, e fica presa em cima. E aí depois, então, o operador desce, vai lá e volta ela para o lugar, coloca o parafuso e pronto. É por isso que ela chama de escamoteável. Tá? E o desarme automático? Ela faz essa mesma coisa, mas é automaticamente, como se fosse o escarificador ou subsolador que a gente tem, onde ele tem o desarme automático também, né? Aí pode ser com mola, pode ser de várias maneiras, depende do fabricante. Limitador de profundidade da semente. O que que essa máquina, o que que esse pedaço da máquina faz aí? Não existe classificação para o limitador de profundidade, mas tem algumas informações importantes que vocês precisam saber. Por exemplo, eu falei para vocês do sistema pantográfico, né? No caso dessa aqui da máquina da foto é o sistema pantográfico, estão vendo? Que ela ergue e abaixa o carrinho junto, né? Não é pivotante. E aí o que que acontece? Quanto mais longe do disco de distribuição da semente tiver esse limitador, maior vai ser a diferença de profundidade em relação ao plantio e o solo. Então, eu posso ter um sistema pantográfico, mas quanto mais próximo, estão vendo aqui, ó, isso aqui é bem próximo, quanto mais próximo for do disco aqui, se for em cima do disco é melhor, porque a semente vai cair aqui dentro, estão lembrados? Então, se ela estiver caindo bem aqui, ele vai acompanhar o terreno perfeitamente, ele vai ser pantográfico, vai acompanhar o terreno perfeitamente. Nesse caso aqui, a semente está caindo aqui, ó, estão lembrando? Então, se tiver um morro ou uma depressão, até que essa roda chegue, a semente ou vai ficar de fora, ou vai ficar enterrada demais. Então, por mais que ela seja pantográfica, ela acompanha um pouco pior o terreno em relação do disco mais próximo aí. Perdão, do limitador de profundidade da roda limitadora mais próxima do disco. E a roda compactadora serve para compactar o solo. Tá? Então, por que a gente compacta o solo? Para diminuir esses bolsões de ar e melhorar a absorção de água pela semente através do solo. Tá? Ele pode ser dividido em V, que é essa rodinha aí que vocês estão vendo, tipo V, tipo côncavo, onde eu tenho um buraco no meio, né? E tipo convexo, onde o meio é mais alto. Ela tende a ser bem lisa, né? Com o meio um pouquinho mais alto. Tá? Essas rodas podem ser de ferro, de borracha, de vários tipos de materiais, mas sempre elas têm
essas três maneiras de ser aqui. Tá? Isso vai depender, claro, do tipo de solo que eu tenho. Então, essa daqui, por exemplo, vai compactar do lado e a minha semente vai estar aqui no meio, né, vai formar um certo murundunzinho ali em cima. Essa daqui vai compactar também do lado, mas um pouco mais leve do que essa daqui, por conta da própria pressão, né? E vai deixar a semente, então, aqui que passa bem no meiozinho descompactado. E essa daqui compacta mais a minha semente. Depende do que? Do tipo de solo que eu tenho, né, das características da minha planta, de palhada, todas essas características vão influenciar. A mais comum é o tipo V, porque eu tenho essa regulagem aqui, que eu posso regular o ângulo de ataque e, e a pressão, né, dessas rodas aqui. Nesse caso aqui, eu só consigo regular, desses dois modelos, só consigo regular a pressão, né? Mas depende muito do tipo de solo, como eu falei, o sistema côncavo pode ser melhor ou o convexo pode ser melhor. Nós também temos alguns acessórios que eu posso pedir em algumas máquinas ou que algumas já vêm já de fábrica. Tá vendo? Que essa aqui tem peças a mais do que essa daqui. Esse aqui é só o carrinho da linha, tá, gente? Da semeadora, né? Então, vamos falar aí. Eu posso ter o limpador de linha, que é essa peça aqui, ó. Tá vendo? Que vai aqui na frente, ó. Tá vendo que essa aqui não tem? O que esse limpador de linha, também chamado de limpador de trilho, faz? Quando ele vai girando aqui, ele vai jogando a palha para os lados e deixa a minha linha exposta. Quando é que eu quero isso? Quando eu quero fazer, por exemplo, um pré-emergente, que funciona melhor quando está no solo. Então, eu estou limpando aí, eu estou eliminando esses resíduos vegetais da linha e estou deixando o solo exposto. Regiões onde é mais frio, isso também é legal, porque eu vou aumentar a temperatura da linha, melhora a germinação. Então, depende de onde eu estou, eu vou ter muita utilidade para o limpador de linha. Tá? Também temos o cobridor de linha. Estão vendo aqui atrás? Ó, que antes da roda compactadora, né, eu tenho um negócio aqui no meio, que nessa aqui não tem. Estão vendo? O que é isso? É esse cobridor de linha, que é um pequeno disco, muito parecido com o disco de corte na palha liso, né? Mas ele é pequeno. Eu posso regular aqui ele, estão vendo? Ele pode ser dois, desse aqui vocês estão vendo dois, ou um só. Para que ele serve? Para cobrir a semente. Porque quando a semente é depositada no solo aqui, ela não é coberta, basicamente, ela vem compactando, né, e acaba cobrindo e ficando na profundidade que eu quero. Mas essa aqui é um cobridor de linha. Quando eu tenho esse acessório aqui na minha semeadora domadora, na minha plantadeira, ele deixa o solo muito nivelado, perfeito. A questão de nivelamento ali do plantio. Qual que é o problema disso daqui? É porque ele pode levar o solo seco que está em cima para cima das sementes. Pode ser um problema, então muitas pessoas não gostam dele por conta disso. Mas ele é um equipamento para dar acabamento no meu plantio e realmente tem essa função, faz ela muito bem. O plantio fica mais invisível, vamos dizer assim.